Então eu quero compartilhar um dos assuntos assim que eu considero de suma importância. Eu não tive a oportunidade de começar lá no mês de dezembro, novembro, mas eu vou falar um pouquinho, depois eu vou entrar naquilo que eu estou falando lá, já atualmente lá no Rio de Janeiro. Vamos embora compartilhar um pouquinho sobre a visão de Deus. E a visão de Deus, ela acaba se tornando o propósito pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos vivos sobre a face da terra, ok? Eu não caí nesse mundo, eu não estou perdido, nós já estamos em Cristo Jesus. Antes eu era um cara perdido, legal, mas não sou mais, Ele me achou. Uma vez que então eu achei a vida, e agora a gente caminha com Ele, como eu estava conversando com o Antônio ali, você vai entender coisas que Deus vai te mostrar dentro de você. Você sabe porque sabe que o teu caminho é esse. Alguém diga aleluia. Iluminado, Ele fala, Ele te mostra, então eu não sou um cara perdido, nem você também. Mas é importante reconhecer coisas que acontecem dentro. Primeira coisa, uma das coisas mais maravilhosas, é você poder ler a Bíblia e ver o caráter de Deus. É você saber quem Ele é. Esse livro, se espremer, sai o caráter dEle, a personalidade dEle. Nós temos que entender isso. A proposta da criação dEle, do ser humano, né? Ele criou o ser humano com uma proposta. E aí a gente vai entender algumas coisas. Eu comecei, se não me falha a memória, falando desse versículo, e a gente vai seguir adiante. O Jeremias capítulo 29, no verso número 11. Deus dizendo para o povo dele no passado, e continua sendo a mesma proposta, Deus, igreja, porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Não é não? Isso é uma coisa tremenda. Deus é uma rocha, Ele é invariável. É por isso que é demais. Não tem como Deus chegar e dizer assim, já não estou pensando dessa maneira. Não funciona. Ele é a palavra. Ele é o que Ele é, pronto, acabou. Certo? Então está escrito assim, eu é que sei, disse Deus, que pensamentos, eu coloquei ali, entre aspas, aquilo que não está no original, mas é exatamente isso, se você pegar o que Deus está falando. Qual é o propósito? Eu é que sei que propósito, que planos eu tenho a respeito de vocês. Disse Deus, são planos, pensamentos, propósitos de nos dar a paz. Essa palavra é muito ampla, gente, porque é uma palavra que tem esse significado da manifestação dele em todas as áreas da nossa vida, nos abençoando. A proposta de Deus sempre é excelente. Não pense por baixo, Deus sempre vai pensar por cima. Ele sempre tem o melhor para cada ser humano. É difícil de acreditar, porque a gente anda num mundo decaído, num mundo onde as pessoas estão no fracasso, porque vivem a sua vida, o seu propósito e o seu plano. Mas a partir do momento que então a gente entrega a nossa vida, isso é muito legal, né? Entregar a nossa vida, como diz no Salmo lá, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais o quê? Não sou eu, é Ele. Então Ele começa a fazer uma construção na tua vida fantástica, gente. Nós somos a experiência viva disso aí. Eu, a minha esposa. E a gente vai vendo Deus trabalhar e vai colocando a mão dEle, e os planos dEle são fantásticos, são maravilhosos. Não pense nem um pouquinho que o que eu tenho pensado a meu respeito é melhor do que Ele pensa a nosso respeito. Ok? Então Ele é exatamente isso. Então essa palavra é saúde, é como o Rafa falou, prosperidade, uma jornada bem-sucedida em todas as áreas, é assistência, é o cuidado, é assim que nós vivemos, na manifestação dele. E não de mal, obviamente, para dar um futuro, uma esperança, dar um futuro e esperança para aquele que deseja isso. Então, em Cristo Jesus, nós temos futuro, temos esperança, diga amém. Tá bom? Então essa é a proposta de Deus, não é maravilhosa? Isso não é novo, já está lá. Então agora a gente encontra com Ele e a gente começa a entender como é que as coisas funcionam. Eu quero te mostrar então agora, e ler rapidamente uma passagem com vocês, eu vou andar rápido com ela, porque nós vamos encontrar algo bem interessante. A jornada de um homem fazendo aquilo que ele pensava que tinha que fazer, ou aquilo que ele desejava, ou aquilo que ele cria, e de repente ele encontra com Jesus. A vida dele muda. Então ele que tinha um propósito para a vida dele, acaba deixando esse propósito para viver o propósito de Deus. Aleluia, gente, isso é bom demais. Você entende? Faz toda a diferença. Então vamos dar uma lida? Está lá, Atos 26, 12. Então o apóstolo Paulo, todo mundo conhece essa passagem. Ele partiu para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e estava comissionado, e nós sabemos, na perseguição à igreja do Senhor, né?
E depois, então, está escrito lá no verso número 13, ele teve um encontro ao meio-dia, né, seguindo o caminho, resplandeceu aquele sol, aquela luz. Você, de repente, já conhece a passagem, se você não conhece, vale a pena ler. Então, brilhou ao redor dele, ele caindo por terra, ele ouviu uma voz que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Interessante, né? Jesus falando: você está me perseguindo a igreja. Então, no verso número 15, ele pergunta: quem é você? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Meu Deus, hein? Verso 16, mas levanta, cara, fica de pé. E aí Jesus começa a falar com ele, aí muda a vida do sujeito. Mudou a minha. Mudou a sua também? Uau! Ele começa a falar com a gente. Olha, cara, eu apareci para te constituir ministro, eu tenho um propósito, eu tenho um plano para você. Daí a gente vai entender isso. Uma das coisas que eu tenho conversado com o pessoal lá no Rio é o seguinte: você vai descobrir isso quando você caminha com Deus. Agora nós encontramos a vida, e Ele agora vai descortinar dentro do teu coração qual é o propósito de você estar vivo. Isso envolve várias coisas. Qual é o propósito de eu ser pai? Do seu avô? Jesus. Qual é o propósito de eu ser a profissão que eu tenho, o trabalho que eu tenho? Por quê? Porque eu estou aqui nessa família. Hoje comentei sobre isso. Gente, é tão fantástico que quando Jesus entra na tua vida, você se torna uma outra pessoa, você entende coisas, tipo, de repente, você é um instrumento que está ali para colocar no coração e não abrir mão de crer que a sua casa será salva. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aí começa a espalhar, aí você começa a entender. Não, eu estou entendendo aonde? Na cabeça? Não. Você entende aqui no seu coração. É como se eu dissesse assim para vocês: parece que a vida agora tem sentido, e tem mesmo. Ela tem um sentido, ela tem um propósito. E Deus entra na vida desse homem. Ele nem sabia, já estava programado. Vou entrar na vida dele agora. Não é não? Ele nasceu por quê? Por que ele veio ao mundo? Para ser um perseguidor da igreja? Por que o ser humano está assim, a desabalar da carreira, fazendo as coisas erradas para o mal e nada dando certo? Foi Deus que criou o homem para ser assim? Claro que não. E nós sabemos que é o mundo das trevas, a ação de Satanás na vida do ser humano. Ok? Mas quando você encontra a vida, agora tudo tem sentido. Aleluia! Você se torna a pessoa mais feliz da face da terra. Porque perdido você não está mais. Outra coisa fantástica que depois a gente vai falar ao longo desse ano, quero incentivar você depois a se inscrever na Escola Atos, hein? É o seguinte, cara, você agora entende a tua identidade. Você sabe quem você é. Antes eu era um perdido, fico buscando a identidade em algum lugar, em algum canto, e possa gerar algo que eu goste. Não. Você sabe muito bem quem você é em Cristo Jesus. E tantas coisas que envolvem essa identidade. Mas vamos continuar, então? Então, Jesus fala para ele tudo isso aí, cara: você vai ser testemunha das coisas que você viu, daquelas que eu vou te aparecer, eu vou falar contigo, vou te livrar do seu próprio povo. E manda ver, no verso 18, você, cara, foi determinado por mim, é dessa maneira, hein, gente? Para você ir lá e dizer para eles, abrir os olhos deles, cara, convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Instrumentos de Deus. No propósito de Deus, gente, nós somos instrumentos dele sobre a face da terra hoje. Eu falei hoje de manhã lá no Rio: gente, por que a igreja está aqui? Se não é com um propósito de fazer avançar o reino dele, porque nós somos embaixadores, está escrito, representantes do céu de maneira legal, para ajudar as pessoas a encontrarem a porta. Qual é a porta da vida? Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Eu também, um dia me apresentaram a porta, meu coração abriu, eu fui transformado, agora eu estou entendendo, porque a luz chegou. Ele é a verdade, Ele é a luz, chegou no meu coração, eu entendi tudo. Então, se não é com propósito nós estarmos aqui em várias áreas da nossa vida, Ele tem que recolher a sua igreja. Vamos embora recolher, vamos embora para casa, porque... Entende isso, gente? Então não fica aí perguntando: por que eu estou aqui? Por quê? Você é uma nova criatura, anda com Ele e você verá o propósito que Deus tem para você.
e é individual, em várias áreas. É muito legal. Ok? E aí, então, Paulo dá essa declaração que eu gostei demais, que ele falou assim, rei, ele está falando tudo isso para o rei, ele está contando o testemunho dele. Ele falou assim, rei, o negócio é o seguinte, eu não fui desobediente, o quê? Então a gente vê claramente isso, gente, vou botando aí as frases para você ir acompanhando comigo, o encontro de dois propósitos, né? O propósito de um homem e o propósito de Deus para esse homem. O homem tinha um propósito, tá certo? Paulo estava com um propósito, aí Deus chega na vida dele, mudou o propósito da vida dele. Na verdade, agora ele encontrou o verdadeiro propósito. Muito importante. Pastor, o que isso tem a ver com sonhos tornando realidade? Você vai entender. Então, vamos dar uma parafraseada aí. Assim, rei Agripa, eu não fui desobediente ao propósito de Deus. É isso mesmo. É demais, gente. Eu quero tirar um pouquinho essa maneira, às vezes, humana de pensar sobre uma visão. Você enxergou alguma coisa, você viu do ponto de vista natural, e eu sei que entende, eu entendo que tem esse tipo de visão. A visão das coisas abertas, para você compreender coisas, eu também. Como eu falei para vocês, eu entendi no meu espírito, durante 2 meses agora, novembro e dezembro, tanta coisa legal, como balizas para a gente caminhar. Onde é que você viu isso, pastor? Está aqui dentro, com os olhos do coração, com os olhos do homem interior, e tem essa capacidade de perceber, porque Deus dá isso, Ele fala, Ele anuncia coisas que estão por vir. Amém? Então, vamos embora botar isso aí de uma forma assim, como visão de Deus, como Paulo disse que não foi desobediente. Então eu quero te falar exatamente isso, cada promessa de Deus, ou palavra dele empenhada conosco, quando gera prazer e desejo de cumprimento no nosso coração, é Deus em você. Tá legal? Olha o que acontece, isso passa a ser a visão de Deus para a nossa vida. Então, pastor, quer dizer que o senhor está falando que tem determinadas promessas, ou aquilo que Deus fala ao nosso coração, essa é a visão dele? É exatamente isso. E é com base com coisas que ele fala ao nosso coração que nós caminhamos. Eu não estou aqui nessa noite porque eu apareci em Ribeirão Preto, porque ele me trouxe, falou comigo, e tantas outras situações. Essa é a minha jornada ministerial, mas também tem a minha jornada, a minha vida, a minha esposa, de coisas particulares, coisas de família, situações que nós estamos orando por outras famílias agregadas lá, que a gente, não, Jesus, salva essa turma porque nós cremos. Eu já estou vendo aquele meu primo e tal, cachaceiro, aleluia, convertido, aleluia, aleluia, é isso aí. Não, mas ele está ficando pior, é isso aí com Jesus, ele é o operador de milagre, aleluia, e tal. São coisas que ele vai colocando dentro de você. Está pegando isso aí? Eu sempre tenho falado, você tem que valorizar aquilo que está dentro de você. O que você tem de mais importante é isso aqui, é o teu espírito, porque nós estamos conectados com ele, e o coração dele bate dentro de você. Com essa eu vou embora. O coração dele bate dentro de você. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, ele está em mim. Então, as propostas não estão do lado de fora, estão aqui dentro. Cabe eu e você reconhecermos, por sensibilidade, nós vamos caminhando com ele e você vai percebendo. Eu já contei a minha história. Eu estava na faculdade de medicina. Em 2 anos da minha caminhada com Deus, eu já sabia qual era o propósito da minha vida. Amei a minha profissão, trabalhei 26 anos na minha profissão. Depois ele me falou, pode parar que agora que eu quero você trabalhando de tempo integral no ministério. Ok, eu estou aqui por causa dele. Eu não apareci porque minha mãe deu a luz a mim, porque Deus me trouxe com propósito. Santa mãezinha, beleza, amo ela, já está com o Senhor, meu pai também. Mas entende, gente, é muito maior, é maior. O que Deus tem e faz. Então, com 2 anos, eu já sei tudinho. Estou vivendo meus dias de hoje, simplesmente assim como o apóstolo Paulo. Eu não fui desobediente à minha visão que Deus colocou no meu coração, eu só fui guardando isso. E tem coisas importantes que Deus ele conecta contigo, porque Ele te fala, Ele te mostra,
Ele mostra algo que Ele tem para você, então cabe eu e você guardarmos isso. Aprender a proteger e caminhar com a voz dEle. Porque Ele te anuncia coisas, e às vezes Ele te dá uma visão lá na frente, mas até eu chegar lá, eu preciso dar os passos para poder chegar. Então essa é a jornada diária, sendo assistido por Ele. Sobre as minhas vistas, Elinho, eu vou te dar conselho. Uau! Eu sou o Senhor que te ensina o que é útil e te guio pelo caminho que você deve andar. Então não é assim, então se vira. Não, eu não estou me virando, Ele está me assistindo todo dia. Então eu aprendo a trabalhar o que Deus põe no meu coração, guardando na sensibilidade também do mover do Espírito a cada dia, para eu chegar lá. Eu não cheguei lá ainda. Não é legal você saber que o Espírito Santo anuncia coisas que virão? Que isso, cara? Cara, nós não estamos perdidos, gente. Se Ele tiver que contar alguma coisa para você, Ele vai contar. Se Ele tiver que te dizer o que Ele tem preparado, tipo, por exemplo, a gente vai ver aí, Ele chegou para Abraão e falou, cara, já tem tudo pronto. Essa na minha linguagem. Preste atenção, Abraão, eu te chamei e te constituí para ser pai de muitas nações. Uau! E o cara, meu Deus, eu estou com Sara aqui, eu não tenho filho e tal. É o seguinte, sai da tua terra, da tua parentela, vai, mama. Abraão creu. Partiu. Essa é a jornada que Deus está nos chamando. Como a igreja não é ensinada a respeito de identificar as coisas que acontecem dentro do coração, ela fica perdida. Ela se entrega simplesmente ao que ela está vendo do ponto de vista natural, está sentindo de uma adversidade, de situações estranhas dentro de casa e de coisas, então ela fica toda confusa. Por quê? Porque ela está sendo governada pelo lado de fora. Quando você tem, quero falar aqui quando são pais aí, quero te falar algo. Quando você tem uma visão clara a respeito de quem você é como maridão, e como esposa também, né, e como pai, quando você tem uma visão clara de Deus, cara, você é uma pessoa firme nesse propósito. Quando você tem uma visão clara. Tranquilo? Tranquilo como, pastor? Pelo lado de dentro, só que as pessoas elas andam pelo lado de fora. E a primeira coisa que acontece para a gente sair rapidinho mesmo, é o seguinte, estou sentindo, pastor, está difícil, não aguento mais, eu estou sentindo que não vai dar e tal, e a gente vai andando nesse caminho, não é esse o caminho. O apóstolo Paulo, para dizer para o rei Agripa, cara, eu não fui desobediente à visão celestial, já tinha um bom tempo nessa estrada. E eu quero te falar, ele pagou o preço sacrificial para continuar no propósito de Deus. Mas esse preço que você paga tem recompensa. Você será construído e todo mundo quer andar ao teu redor. Vou rodar. Cara, eu fico animado. Estou mais animado que quando eu comecei. Por quê? Porque agora que é a cereja do bolo. Porque Deus vem construindo a tua vida, vem construindo, você aprende tudo isso. Eu aprendi isso, graças a Deus, Ele me direcionou para aprender tudo isso, para andar dessa maneira, para terminar legal. Gente, você não compara nada com o mundo, porque o mundo só vai ladeira abaixo, está afastado de Deus, não tem aliança, então não entra no propósito dele. Continua no velho propósito do homem, eu quero ser feliz, e nunca consegue, eu quero ter muita grana, e sempre fazendo besteira. Fala aí para mim. Onde é que a gente vai parar? Mas esse propósito, que é o propósito de Deus, constrói a tua vida. Constrói quem está ao teu redor. E você acaba se tornando aquilo que a gente vai ler. Porque um dos propósitos de Deus, viu, Renata e Lu, da gente estar aqui, é ser uma bênção para outros. Se eu não cumpro esse propósito, é melhor também ir embora. Eu amo fazer o que eu faço. Eu sou o maior apaixonado da igreja. Converso com gente, bato papo aí, moçada, vamos lá, encoraje. Se depender de mim, eu vou te encorajar, cara. Porque eu entendo que isso faz parte da minha chamada. Não é só minha, não, de cada um de nós aqui. Quem é do corpo de Cristo aí? Aleluia. Beleza, é tua também. Pastor, abre a boca, cara. Vai lá, encoraja a pessoa. Você sabe qual é um grande problema nosso? E agora eu vou entrar aqui numa área, mas é isso aí mesmo.
Quando a gente pensa muito na nossa vida e olha para nós mesmos, a gente fica pesado. Mas pastor, o senhor não entende. Eu estou com uma situação periclitante. Perfeitamente. Eu também vou contar a minha que é periclitante. Mas faz o seguinte, para de olhar para a sua situação periclitante e olha para um outro que precisa de uma palavra de encorajamento. Cara, eu te garanto, você é renovado pelo Espírito Santo. No meu trabalho, que é hoje, eu sirvo a Ele, eu encontro várias situações, o inferno vem contra mim, mas eu sou continuamente renovado quando eu vou olhando para os outros, vou fazendo o que eu tenho que fazer, não olho para mim, não quero nem saber, Ele cuida de mim. Ele tem construído a minha vida da minha esposa. Beleza? E o resto, não quero nem saber, olho para frente. Porque se a gente olhar, a gente fica pesado. Daí a pessoa se entristece fácil, ela cansa fácil, porque olha muito os seus problemas, os seus problemas, os seus problemas. Mas Deus sempre tem uma visão assim, ó, Rafael, é você, estou olhando para você abençoar outros, cara. Deixa que os seus problemas estão na minha mão. Aleluia. Eu tenho visto isso, gente. Por incrível que pareça, das situações mais difíceis, eu sou tão igual a vocês. Ser humano, sendo aperfeiçoado pelo poder de Deus, estou caminhando com Ele para aprender um pouquinho mais. Legal? Então eu tenho visto isso, que nos dias mais difíceis de situações que vêm contra mim, e eu continuo a fazer o que eu tenho que fazer, Ele aparece. Manda os anjos de guerra dele. E aí o inferno começa a tomar na cabeça, sem que eu faça um movimento. Não vou lutar com o diabo, não está escrito isso no Novo Testamento. Eu vou resistir no poder vivo da palavra, eu sei quem está comigo. Paulo declarou isso, alguém lembra? Eu sei em quem eu tenho crido. Não, ele se torna aquele poderoso guerreiro lá de Jeremias. Ali, eu sou um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os teus adversários. Olha aí. Eu não posso fazer nada do ponto de vista natural, tudo porque eu entendo que eu preciso viver e é a minha paixão, o propósito dele na minha vida. Quando a igreja entender isso que eu estou conversando contigo, eu tenho falado isso bastante, e eu vou continuar falando esse ano das mais variadas formas, porque isso aí está linkado a muitas coisas de fundamento que a gente tem que ter. Quando a gente entende isso, a nossa vida anda, gente, porque você não é perdido, nós fomos achados, Ele está conosco, Ele nos direciona, e é tão maravilhoso que essa proposta dEle, de cumprirmos um propósito, né, a vontade dEle na nossa vida, Ele mesmo vai adiante, a gente só segue. Ele é o bom pastor, e está escrito em João capítulo 10, que as ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. Legal, então pastor, não sei nada disso, não sei nem reconhecer a voz de Deus, então você vai aprender, porque o problema da igreja é aprendizado. Nós precisamos aprender coisas básicas, que nos dias de hoje não é ensinado. A pessoa acha que tem Jesus, vai dar tudo certo. Não é bem assim. Eu tenho Jesus, minha vida vai mudar. Já mudou, você se tornou uma nova criatura. O quanto você sabe a respeito de ser nova criatura? Zero. Pastor, não sei nada. Então, nós precisamos aprender. Aprender o sistema. Aprender como Deus ele trabalha. Ele se manifesta com base no sistema dele. Ele não se manifesta com base em desejo, com vontade de ver as coisas melhorarem. O mundo inteiro está assim, com desejo, chorando todo dia para ver se as coisas melhoram. Não funciona. Deus trabalha com fé, crença, pelo sistema dele. Como é que eu me posiciono para Deus se manifestar? Deus se manifesta quando eu respondo a Ele. Posso ir embora, Rafael? Vamos acabar com essa reunião? Uau, o que eu estou te falando faz toda a diferença, mas a maior parte da igreja não sabe ainda, mas vamos aprender. Não estou te chamando, hein? Vem fazer escola Atos, já começa no básico. Mudou a minha vida e da minha esposa. Nós tínhamos uma jornada cristã durante pelo menos, talvez uns 9, 8 anos da nossa vida. Igual um ioiô. Alguém lembra do ioiô ainda? Lembra aí desse negócio de ioiô? Legal, ia lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Aí quando a gente via, não sai do lugar. Não é não? Montanha-russa. Caramba, mas
eu não sabia, porque não era ensinado, que eu vivia mais com base nos sentimentos, tomava decisões com base nos sentimentos, fazia escolhas com base naquilo que eu sentia que era bom, e a minha vida não andava, mas eu sou de Jesus, e aquilo começou a me incomodar. E um dia eu ouvi uma mensagem, eu vi algo, que caramba, o que é isso? Isso aqui está diferente. Aí passei na igreja que eu servia, e vi na livraria um livro que mudou a minha vida, Como Ser Guiado e Dirigido pelo Espírito de Deus. Eu li de cara 3 ou 4 vezes, passei para a Deise, ela também ficou doida, aí fui só pegando outros para entender aquilo ali, eu precisava entender, gente, como andar com Deus se eu não aprendo a caminhar com Ele? Da maneira antiga não é mais, eu não sou mais velha criatura. Como é que eu era, pastor, antigamente? Como é que a gente andava e vivia como velha criatura? Na vaidade dos nossos próprios pensamentos, das nossas vontades, emoções, está escrito. Efésios capítulo 4. Por isso temos que ler a Bíblia. E o Espírito Santo vai te iluminando e vai te mostrando. Então eu fui vendo que o meu posicionamento e o da minha esposa estava tudo errado. Falei, Deise, nós não estamos andando. Nós estamos, sei lá, igual caranguejo, indo para o lado, indo para cá, mas para frente é que nós não estamos indo. E começamos a aprender um sistema. Existe um sistema de caminhar com Deus, é isso aí. A proposta é dele e a gente segue a proposta dele, que alguém diga amém. Amém. Beleza, sabe o que acontece? Ele se manifesta e te dá vitória. Estou dizendo uma coisa super importante. Não significa, como falei pela manhã, se você quiser assistir o encontro de hoje de manhã, vai lá dar uma assistida. Não significa que nesse caminho não há adversidade, porque ela está nesse mundo decaído, não tem jeito. Do jeito que esse mundo é, da influência das trevas, ele sempre vem perturbar. Então, obstáculos, barreiras, tribulações, lutas sempre existirão, mas com uma única diferença. E quando a gente encontra tudo isso pela frente, a gente já sabe como é que é o sistema de se posicionar, porque a gente ama de acordo com a direção de Deus e a voz dele. Calma, Elinho, espera aí que eu vou abrir uma porta. Espera aí, pastor, eu estou nesse espera aí há 2 anos. Calma, ele falou para esperar. Beleza, abriu, então a gente entra e assim vai. E aí os inimigos vão caindo. Que alguém diga aleluia. Aleluia. É impressionante como funciona. Está disposto a andar dessa maneira? Temos que aprender primeiro. Uma proposta do céu e aquilo que acontece no nosso coração é demais, gente. Vamos embora continuar? Me dá mais 10 minutos ou não? Obrigado. Então, uma visão dada por Deus é o mesmo. Escuta isso, gente, você aprende isso aí. Isso é muito legal. Uma visão dada por Deus é o mesmo que um desejo ardente de cumprimento da sua palavra, do que Ele falou contigo, de uma promessa. Porque promessa também é propósito. Legal? No teu coração, aonde? Do lado de fora? Não. Na placa da igreja? Também não. Placa de igreja não te dá vitória não, tá? A gente tem que registrar isso no mundo para ficar tudo direitinho. Mas eu não dou a mínima. Porque o que faz a diferença na nossa vida não é não estar na igreja tal, B ou C, é andar com Jesus. Anda com Jesus e você vai ver a tua vida mudar. Uau, graças a Deus que não é religião, é vida. Todo dia eu tenho Ele. Pastor, mas eu estou com vontade de chorar. Chora com Ele. O Espírito Santo te consola. Passa a mão na tua cabeça e fala assim, aguenta um pouquinho ali. Eu estou cuidando disso. Fique em paz. Inúmeras vezes, cara, no meu sofazinho em casa, lá de pijaminha. Jesus, quero chorar um pouco. Beleza, chora. Mas eu converso com Ele. Gente, Ele é uma pessoa, você tem que conversar com Ele. Ele te entende de cima a baixo, Ele sabe quem você é de cima a baixo. Ele tem um raio-x de tudo. Então, seja sincero, eu já comentei uma vez isso para você. Ei, Jesus, é isso, é aquilo, outro e tal. Daqui a pouco você percebe, fica calminha na presença dEle, o Espírito Santo vem, te abraça. Daqui a pouco você sente aquele calorzinho lá dentro. Não é maravilhoso? Você chegar perto desse Deus, Ele sempre te abraça, sempre estende a mão. Ele nunca me deixou na pista. E eu também chego para Ele para dizer assim, Senhor, eu fiz errado. Isso aí aqui está me incomodando, Senhor. Me perdoe. Só isso, gente. Ele vem, me abraça, legal. Então, vamos embora caminhar. E assim vai.
No dia que você achar que é o dia mais difícil, pense no seguinte: Deus está ali pronto para te renovar. Ele sabe, Ele conhece o que é a humanidade, Ele sabe da nossa dificuldade, de enfrentar coisas, de ter sentimentos ruins, sentimentos, Ele sabe. É só a gente ir para Ele. Ele vem e começa. Então, obrigado, hein? Uma bênção, Léo. Léo é uma bênção. Vai lá no Rio de Janeiro, aí, quinta-feira, ele vai tomar um café comigo lá. Uma visão dada por Deus é o mesmo que esse desejo ardente, gente, de cumprimento. As coisas acontecem. Alguém lembra quando os discípulos estavam caminhando para uma cidade chamada Emaús? Jesus havia sido crucificado, eles estavam, quer saber, vamos seguir, vamos na casa da tia, tomar um café, sei lá, e foram embora. E Jesus aparece no meio do caminho, começa a conversar com eles, e eles vão conversando. Depois que Jesus se manifesta, porque quando eles vão participar da ceia, ele quebra o pão, Jesus desaparece, eles, hã? Aí os dois conversam. Não é que quando ele falava, não ardia o nosso coração? Legal, não é na cabeça, é aqui, é aqui que o inferno trabalha. Você está cheio de problema, Elinho. Olha aí, ninguém gosta de você, nem o cachorro da sua casa, olha aí. Ele só vai com a Deise. A gente vai prestando atenção na cabeça, vai dar ruim, como diz o pessoal no Rio. Em prestar atenção com aquilo que acontece aqui dentro, não ardia o nosso coração. Quando Deus começa a te falar coisas, e Ele fala, aquele negócio começa a te encher, cara. Isso que enche é o propósito dEle, é a voz dEle, é a direção dEle, é tudo que você precisa. Então aprenda a guardar, aprenda a valorizar e se movimentar na direção que Deus está te mostrando. Está vendo? Nós vamos chegar numa parte boa aqui. Se der nessa noite, meu Deus, me ajuda, Senhor. Olha aí, Gênesis capítulo 12. Vamos falar de Abraão rapidinho? Então disse o Senhor para Abraão: é contigo mesmo, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Beleza. Então, é o seguinte, o meu propósito é esse aí: farei de você uma grande nação, eu vou te abençoar, cara, eu vou te engrandecer, seja você uma bênção. Olha aí. 2 versículos. Mostrou tudo que Deus queria na vida dele. E ele viveu e cumpriu isso. Porque no final, se você abrir aí, eu quero que você leia, para você entender como é que são os propósitos de Deus e a gente caminhando com Ele. Lê para mim aí, 24, verso 1. Gênesis 24. Está escrito lá que Abraão já estava em ditosa velhice. E está escrito assim: e o Senhor em tudo o havia abençoado. Não, mas você tem que entender o seguinte: Abraão é Abraão, Moisés é Moisés, eu sou eu. Qual é a diferença de mim e de você, que somos filhos e vivemos da mesma maneira? Propósitos diferentes, porque são pessoas diferentes. Moisés, por exemplo, está sempre escrito assim: e fez Moisés segundo tudo Deus havia ordenado. Aqui está o segredo da bênção, gente. Então, em tudo, ele foi abençoado. Por quê? Porque ele andou com Deus na proposta que Deus tinha para ele. E a proposta está dentro de você e de mim. Então, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Então, olha só, quando Deus olha para Abraão, ele já viu eu e você. Porque a Bíblia declara que ele é o pai da fé. É muito maior a proposta de Deus, gente, guarde isso aí que eu quero que você entenda. A proposta de Deus, como visão, é maior que a nossa vida. A nossa visão é muito nossa, minha, para mim. A visão de Deus para a tua vida é muito maior que você possa imaginar. Envolve a tua família, envolve outras pessoas, envolve o futuro, outras pessoas serem alcançadas. Você crê nisso aí? Eu creio, eu tomo posse. Mas, pastor Hélio, eu não sou pastor. Eu não estou falando sobre isso. Nós somos embaixadores no nome dele. Nós somos um representante dele. Uma percepção tua no teu coração que você precisa de um amigo de trabalho, dar uma palavra para ela, já vem do Espírito Santo, dar um encorajamento e dizer algo, vai lá e faz e tem a experiência, me conta.
Eu e você nos tornamos um veículo de bênção, de ajudar. É incrível, mas funciona assim. Temos que ousar. Deus dá a Abraão uma visão. Você será pai de uma grande nação, uma promessa. Essa promessa passa a ser agora também o quê? Assim como Paulo. Assim como a tua vida. Estou vendo, todo mundo aí, hein? Legal, né? Olha só que legal, Filipenses, né? É Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Isso aí está falando para o mundo? Não. Enquanto o apóstolo Paulo era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, um matador de cristão, na mão das trevas, no momento que você se torna nova criatura, o que acontece dentro de você, tudo que acontece em você, por você ser um com Ele, tudo que acontece é Ele. Sou corpo de Jesus, não é não? Nós somos. Então, quando a cabeça que é Cristo, é Jesus, começa a falar, ou dar comandos, o corpo... É demais, gente. Olha só, mais duas versões disso aí. Deus está operando em vocês o desejo de responder a Ele. Obedecer é responder. E a realização daquilo que Ele tem como proposta. Posso ouvir um amém aí? Amém. Pô, essa aqui é a proposta da bênção. Não? Então Deus está agindo em vocês, dando o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dEle. É o segredo. Quer uma jornada bem sucedida, como eu falei hoje de manhã lá, na boca, né, de Josué, lá no livro de Josué, Deus falando com ele, você quer ter uma jornada, então faz o seguinte, responde a mim. É mais simples que a gente imagina, não tem cérebro nisso, não tem a capacidade humana, tem apenas reconhecer sensibilidade da direção, da visão de Deus, do que Ele te falou, e pôr em prática. Nós vamos ser bem-sucedidos. Legal? Então, importante, uma vez que nos tornamos novas criaturas, guarda isso. Existe agora uma estreita relação entre o coração de Deus e o nosso. Pastor, isso é bom demais. Claro que é bom. Isso é doido esse negócio de bom. Não é? Porque você começa a reconhecer o que acontece em você. Aqui dentro. Andando com Ele, não é maravilhoso? Nosso espírito começa a ansiar pelas coisas de Deus. Isso não acontecia quando eu não conhecia Ele. A gente quer as coisas dEle. Você não vem à igreja, você está amarrado, você veio aqui obrigado a vir à igreja. Cara, eu tenho uma coisa que eu aprendi. Ele é uma pessoa, ele não quer que eu faça nada obrigado. Me dê dinheiro obrigado, que vá para a igreja obrigado. Não quer? Fique em casa, é melhor. Porque ele prefere um coração sincero do que um coração hipócrita. Saibam disso, hein? É importante isso. Mas por que eu vim à igreja? Porque eu tenho prazer. Já fiz 2 reuniões de manhã, acordei hoje às 6 horas da manhã, tomei uma chuveirada, um banhozinho, minha esposa também, fiz as reuniões, peguei o avião e vim para cá, estou na maior alegria, porque eu amo vocês. Vou dormir tranquila, não vou assistir um futebolzinho americano que eu gosto e tal. Amanhã eu pego a aeronave de novo, vou para o Rio e tal, e assim, vamos lá, e tem mais reunião. Eu quero é mais. Eu faço por prazer. Eu faço numa gratidão de tudo que Deus fez por mim e tem feito. Tudo que nós fazemos para Deus deve ser por gratidão. Servimos a Deus com os dízimos e as ofertas porque Ele tem cuidado de nós e tem nos dado trabalho, tem dado comida. A maior parte da população do mundo é miserável. A maior parte. Nós temos a nossa casinha, temos o queijinho lá, no nosso carro. Podemos comprar coisas que nós gostamos. Gratidão. E ele ainda falou assim, eu vou cuidar de você, ainda vou te abençoar. Porque ele fala assim, ali, eu te dou semente para você semear. E aí eu vou multiplicar a tua sementeira. Meu Deus, é muita bênção, cara. É ele purinho.
É a manifestação dele. Ele se manifesta abençoando, desde que eu aprenda o sistema. Então, vamos voltar a falar isso aqui, porque é legal esse ponto. Pastor, eu estou cheio de planos, ideias aqui, agora sou de Jesus, aleluia, e tal, e eu chamo Jesus para abençoar os meus planos. Não é essa maneira. Essa é a antiga maneira de viver, e que muitas vezes não é ensinado na igreja. Eu já vivi assim. Não funciona. Não são meus planos nem as minhas ideias. É a proposta dele. E quanto mais você o busca, mais ele dá o download. Olha que legal. Ele dá um download daquilo que você precisa ver. Ele te mostra o que é necessário para a tua vida. Ele te fala, Elinho, não é aquela porta, é aquela que eu quero que você entre. Mas aquela porta lá eu estou gostando. É linda. Mas eu gostei mesmo daquela. E ele está na dele, ele falou, a porta que eu quero que você entre é aquela ali. Quando a gente aprender isso, que é um aprendizado, a gente reconhecer a direção dele nos momentos que nós vivemos, enfrentando várias situações. Quando a gente reconhece a voz dele dizendo algo que não necessariamente é o que a gente gostaria de ouvir, daí estão coisas que eu poderia gastar aqui a madrugada inteira para a gente conversar sobre isso. Mas a gente vai aprendendo esse sistema, a gente vai vendo que Deus vai estabelecendo a mão dele e vai construindo a cada um de nós. Mesmo nesse mundo doido. Nesse mundo que não tem esperança de mais nada. Vamos lá, estou acabando. O maior gerador dos desejos de Deus é o próprio coração do homem. Eu vou terminar com essa frase. O coração do homem, guarda isso aí, é legal, hein? É a fábrica dos sonhos de Deus. Agora você imagina, Deus tem várias propostas sobre a face da terra. Sabe como é que ele realiza? Através de você, Walter. Você, Renata. Através de vocês três, que hoje eu estou vendo aqui pela primeira vez. É tu, através de você. Está firme? É. E se você chegar, ou eu também disser assim, Jesus, mas não quero. Então nada acontece. O que Deus estabelece sobre a face da terra, Ele estabelece através do homem, da sua igreja. Da igreja que se tornou a fábrica dos sonhos de Deus. Cara, isso é o máximo mesmo. Nós estamos nessa condição de Deus gerar sonhos e propostas no teu coração, que são singulares, pessoais, até a tua voz, cara, você só tem uma, é igual é a sua. Nem aquele cara que canta igual Roberto Carlos é igual. É parecido, não? Isso aqui é demais. Então são fábricas únicas, singulares, para cumprir um propósito singular. Uau! Igual o apóstolo Paulo. Eu não sou apóstolo Paulo. Claro que não, você é o Walter, você é o Rafa, você é o Fernando, você é a Lu, você... Uau, cara! Isso é lindo! Então, aquilo que ele tem como proposta, se não foi colocado no meu coração, Elinho, se eu não avalio, se eu não entendo, não discerno, não entendo, eu não capto isso, eu aborto os sonhos de Deus. Estou fora. Eu vou terminar minha carreira dizendo igual o apóstolo Paulo, cumpri a minha missão, minha proposta, agora Jesus me leva, e de motocicleta, por favor, para o céu. Deu para pegar? Pastor, mas é simples, né? Claro que é. Por que a gente fica complicado? Uma vez eu estava pregando uma coisa na igreja, e eu estava falando para a galera, eu não entendo. Se Deus é a maior certeza que existe, por que a gente vive na maior incerteza? Você vai procurar um povo de Deus incerto, eu não sei. Será que hoje ele está mordendo ou ele está soprando hoje? Deus é bom ou mais ou menos? Eu não sei. Não dá para entender porque ele trabalha só com aquilo que ele percebe ou sente do ser humano. Mas ele não vai olhar para a palavra para dizer, não, Deus ele é aquilo que ele disse que ele é. Aí você e eu, nós vamos deixar de ser perdidos. Nós vamos deixar de andar nesse lugar chamado incerteza.
Porque quando você crê naquilo que está escrito a respeito de Deus, isso é fé, e fé é certeza. Ele não me pediu para sentir que Deus é bom. Tem dias que eu passo, e você também, que a gente pode até duvidar, e o inferno ajuda. Pensa isso aí mesmo. Será que Deus é bom mesmo? Por que eu estou passando por isso? E aí você para o inferno e diz, calado! Aí você vai, e está escrito lá que a sua bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É bíblico? Pastor, eu estou sentindo, eu estou vendo. Não é olhar. Você não vai definir Deus por experiências, nem por aquilo que você sente. Você define Deus por aquilo que Ele é, Ele já escreveu. Ele me ama. Hoje, amanhã e depois, e sempre vai me amar. Ele deu o Filho dele por mim. Está vendo como a gente precisa aprender? A gente vai aprendendo isso, nossa vida vai andando. Vamos embora ficar de pé. Glória a Deus.